Olá, estudante! Nesta aula, começaremos a estudar os movimentos e seus aspectos, ainda que não saibamos o que os impele, por enquanto. Precisamos estabelecer algumas suposições, algumas condições necessárias para conseguir estudar de forma mais fácil os movimentos. E a primeira delas é que o espaço e o tempo são absolutos. Eles não podem se alterar ao longo do que veremos, do que será observado pela cinemática. E sem um referencial ficaria impossível a gente conseguir comparar as coisas, direções, lugares e distâncias. E só para recapitular, a cinemática ela descreve as relações do movimento com o tempo, ou seja, fórmulas, equações e alterações do movimento com o decorrer do tempo. As direções do movimento, se ele é vertical, se ele é horizontal, se ele está inclinado, se é perpendicular a alguma coisa. E a representação gráfica e algébrica do movimento. Se faremos um desenho, estabeleceremos um conjunto de eixos e distâncias de pontos até esses eixos no gráfico, ou estabeleceremos as fórmulas, equações, funções que vão descrever um movimento específico. Como exemplo, algumas definições extremamente importantes para que não haja problemas de comunicação durante os estudos. O tempo, ele é medido por ciclos, por repetições de alguns fenômenos que conseguimos enxergar ou reparar. Eu trouxe o exemplo da Lua, que é muito significativo para a explicação do quanto dura uma semana. Basicamente, é o tempo que ela leva para mudar a sua aparência. A cheia, quando a gente vê a Lua completamente redonda e brilhando. A minguante, quando ela já começa a ficar com aquele formato como se tivessem tirado uma parte dela. A nova, que ela praticamente some. E a crescente, quando ela volta a crescer até um ponto que ela vai estar cheia novamente. Depois de passar essas 4 fases, é quase um mês completo. E, bom, o dia não é nem necessário eu falar, já que é uma coisa que não conseguiríamos ignorar. O raio, creio que todos conhecemos, ele não costuma demorar muito ao rasgar o ar para equalizar a sua diferença de potencial. Temos também vários outros exemplos, como o da Terra girando em torno do Sol para completar um ano, e o pêndulo do relógio de corda, ou o quartzo nos relógios digitais, entre outros várias formas de se medir o tempo, mas todos eles têm um ciclo estabelecido por alguma coisa que o relógio marca. Já o espaço, ele tem diversas direções.
elegi aqui algumas direções e dimensões que costumamos usar para dizer o tamanho de alguma coisa ou para estabelecer uma representação gráfica. Aqui eu coloquei o comprimento, a largura, a profundidade e o que estão entre eles. Um plano inclinado, por exemplo, ele não está nem horizontal nem vertical. E a profundidade é, por exemplo, uma folha de papel. Não conseguimos medir com facilidade a espessura dela, porque ela não tem muita profundidade. O espaço é o lugar onde está tudo contido, seja um planeta, ou uma galáxia, ou uma pessoa. Tudo está dentro do espaço que pode ser constituído o universo. Com o espaço, a gente consegue estimar as localizações das coisas, a distância entre elas, qual é o volume ocupado por elas. E tudo isso graças às referências. Podemos falar de padrões de medidas e lugares conhecidos. O movimento, ele é alguma coisa mudando de lugar. Quando você se desloca da sua casa para algum outro local, você está em movimento. Costumamos dizer que muitas coisas estão em movimento, até um movimento frenético. E a diferença entre essas coisas e quando é a coisa estática ou em repouso é que com o passar do tempo essas coisas que estão estáticas em repouso não vão se deslocar, pelo menos do referencial que temos. E o movimento é alguma coisa que necessariamente, se ele não for nulo, ele vai se deslocar com o passar do tempo. Podemos descrever algumas classificações. O formato que o movimento está executando. Se ele for em uma única direção, ele é reto. Porém, se fizer alguma curva, mudar a sua direção em algum momento, ele deixa de ser reto e passa a ser curvilíneo, circular, elíptico, entre outros. A direção, como eu já havia falado, tem infinitas entre as que elegemos como as principais para distingui-las. E cabe salientar que normal significa que é uma direção que está perpendicular a alguma superfície. Ou seja, se alguma coisa está na horizontal, a normal vai ser a vertical. Se alguma coisa está a 45 graus, você vai somar mais 90 graus para achar a perpendicular desses 45. Ou seja, vão ser 135 graus. E a constância ou variabilidade do deslocamento? Ela é a condição para que nós possamos dizer que se está havendo mudança de velocidade, se está havendo aceleração, se o movimento é constante, é acelerado, é freado. Tudo isso varia de acordo com a constância ou a variabilidade do deslocamento e nesses intervalos de tempo que necessitam ser regulares, senão complicaria muito a nosso estudo do movimento. As tabelas, eu trouxe as unidades e os seus múltiplos. E eu não vou me estender
que eu tenho bastante dificuldade com ser breve. Mas é necessário eu chamar a atenção de vocês sobre as notações científicas, por exemplo. Esse número super pequeno aqui, ele representa a divisão de 1 nanosegundo, que é quando você multiplica o 1 segundo por 10 elevado a menos 9. Quando você tem um menos no expoente, como esse aqui, você na verdade vai dividir esse número pelo 10 elevado a 9. E essa unidade de tempo a gente pode ver quando se trata de eletrônicos super precisos, e no caso do GPS, por exemplo, as diferenças são infinitesimais, mas já são suficientes para conseguir acertar nossa localização no planeta. Aí aqui, só para enfatizar, são 1 nanosegundo, 1 microsegundo e 1 milissegundo. Então, 10 a menos 9, a menos 6 e a menos 3. As demais eu nem vou comentar porque já são mais do que conhecidas por nós. O minuto, hora, dia e ano. Aqui a mesma coisa, só que em vez de ser em relação ao tempo, em relação ao espaço. A unidade medida é o metro. Aqui temos o centímetro também, que não foi usado no tempo, porque dificilmente falamos de centesegundo, por exemplo. Nunca nem ouvi essa expressão. Mas em relação à medida de espaço, a gente costuma usar bastante o centímetro nas réguas ou até em móveis e outras coisas que não chegam a ter o comprimento de 1 metro. Em relação ao quilômetro, também muito conhecido, em vez de ser 10 a menos, vai ser 10 a mais elevado a mais 3. A unidade astronômica é uma coisa interessante que compreende a distância média entre o nosso planeta Terra e o Sol. Para aqueles que acreditam que a Terra dá a volta no Sol, né? E um ano-luz, que costuma confundir bastante, mas isso é uma medida de comprimento, é uma distância que é definida pela quantidade de espaço percorrido pela luz no decorrer de um ano. Ela é tão grande que mesmo a unidade astronômica sendo absurdamente grande, ela ainda é 63 mil vezes maior do que a unidade astronômica, que já são 150 milhões de quilômetros. Vamos falar um pouco de referenciais. Inercial por conta daquelas condições. Não vamos considerar que o espaço ou o tempo sejam alterados no decorrer da nossa observação dos fenômenos que estão à nossa volta. Bom, eu não conheço muito bem este local, mas foi a melhor foto que eu encontrei na internet para trazer aqui uma reflexão do dia a dia. Temos aqui duas avenidas conhecidas de São Paulo que se intersectam nesse ponto. E a gente pode já trabalhar com a questão da distância aqui. E o espaço percorrido e o deslocamento. Temos
algumas possibilidades de sair dessa esquina e atravessar esse cruzamento até a outra. Nós podemos dar a volta pela faixa de pedestres, o que é recomendável, e passar por outra esquina para chegar na esquina oposta. Ou podemos cruzar na diagonal diretamente na reta que podemos traçar entre a esquina de frente para essa foto com esse poste, que está a plaquinha dizendo o nome das ruas. Qual a diferença aqui? Se a gente for ver o deslocamento que você vai fazer pelas faixas de pedestre, se assemelha bastante ao triângulo retângulo. Ou seja, se você for calcular essas distâncias, vai ser equivalente à soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aquela famosa fórmula de Pitágoras. Mesmo que haja discussões quem inventou primeiro, mas esse é o nome mais conhecido que foi atribuído a isso. Essa distância, vamos supor aqui que fossem uns 10 metros entre uma calçada e a outra. Se a gente fosse fazer o quadrado disso mais o quadrado da outra faixa de pedestre, vamos supor que também fossem 10, então seria ao todo 200 e a hipotenusa fosse então a raiz de 200. Se a gente tirasse a raiz, provavelmente ia ser um número um pouco maior que 12 ou 13, né? Vamos supor que fosse então entre a raiz de 13 e 14. Então vamos supor que a gente andaria aí entre um pouco menos de 15 metros, né? Se fosse pela diagonal. Mas se fosse pela soma das faixas de pedestre, talvez a gente fosse andar uns 20 metros. Isso realmente é uma diferença significativa. Também coloquei aqui uma plaquinha dizendo um ponto na estrada que liga vários estados do Brasil. Provavelmente aqui está no sentido Rio, no quilômetro 20, saindo de São Paulo. E aí são vários conceitos também que a gente trabalha para nos localizarmos durante a viagem. Já pensou se uma rua que você costuma passar tivesse uma obra e você não soubesse um caminho alternativo? Será que você ia conseguir, com base nas referências que você conhece, desviar sem perder muito tempo ou ter que gastar dinheiro para pegar outros meios de transporte? Bom, tudo isso depende das referências. Que eu trouxe os gráficos feitos no GeoGebra. Aqui são medidas arbitrárias. Eu não me preocupei em colocar que unidade de distância são essas dos eixos, mas sim na forma que a gente aprende a ler as coordenadas desse gráfico, do ponto nesse gráfico. Temos esse pontinho aqui, que a princípio ele está na abscissa 1 e ordenada 2. Então ele tem os pontos coordenados 1 e 2. Nesse mesmo ponto, só que visto de outra perspectiva, a gente consegue ver a profundidade desse ponto B, que eu coloquei as mesmas coordenadas do A, só que no eixo que seria o da profundidade, né, o eixo Z, a gente colocou uma distância de -3 do plano
onde está o A. Se o A está no nível 0, o B está no menos 3. E eu coloquei a mesma coisa aqui no meu plano cartesiano de papel milimetrado, que não sei se vocês possam ser cobrados por algum professor, mas é interessante saber como que se faz isso manualmente. Aqui eu coloquei algumas medidas que não estão tão nítidas como eu gostaria, mas aqui temos o nosso zero, que é a nossa referência de partida. Aqui temos 1 milímetro, que é uma subdivisão desse quadrado maior aqui. E aqui 1 centímetro. Aqui 1 polegada. E daí em diante. Em relação à figura do slide anterior, eu também fiz uma perspectiva aqui para demonstrar o mesmo ponto B que estaria para trás, para dentro do papel, nesse caso aqui um pouco abaixo. E essa mensagem de que só poderia ser materializado em algo tridimensional, ela vai ter um significado um pouco melhor quando a gente chegar no final do vídeo e tiver o demonstrativo por vídeo de como eu fiz isso com um potinho de Tupperware. Para aqueles que reclamam quando perdem alguma parte da nota porque erraram um sinal, saibam que é importante sim que observemos o sinal, porque se a gente tem um sistema de referência que, por exemplo, um plano coordenado, e temos o pontinho aqui, 2 na vertical e 1 na horizontal, como aqui também, a gente não pode confundir e colocar que é menos 2 na horizontal e menos 1 na vertical. Se a gente está tentando chegar nesse ponto e a gente não coloca o sinal, a gente vai acabar chegando nesse. Por isso temos que ter esse cuidado de observar cada detalhe, assim como as unidades também, dependendo do contexto, podem causar um grande problema. Se vocês não conheciam, isso aqui é uma superposição de fotos que geralmente, quando é um ambiente preparado para isso, feito com estroboscópio, que fica emitindo flashes em tempos bem definidos, é possível fazer essa figura aqui muito interessante. E um nadador que saltou de uma plataforma e veio fazendo seu giro para que caísse na água numa posição adequada. E aqui não está marcado os detalhes de quanto tempo isso durou, quantas fotos foram tiradas, mas artisticamente temos que admitir que foi um feito muito bom. Aqui tem um outro que eu fiz, só que dessa vez em vez de ser com o estroboscópio, eu filmei, peguei alguns quadros
e vim distribuindo com a superposição de acordo com a posição em cada quadro. Aí eu peguei essa figura aqui, que é a cápsula usada nessa demonstração, e fui recortando ela para depois ir colocando em várias camadas sobre a foto principal. E com esses quadros superpostos, quadros porque da expressão frames por segundo, que é quadro em inglês, ou moldura. E esse frame aqui, que está o papel milimetrado, que está o pote, é o único frame que eu escolhi e vim só passando de camada em camada com outros frames por cima até que fizesse uma trilha do caminho percorrido nesses intervalos. São aproximadamente os mesmos aqui. Essa foto sou eu correndo na garagem aqui de casa. Eu configurei a câmera do celular para que ficasse aberta, captando os raios de luz refletidos nesse ambiente em mim por 250 milissegundos. Ou seja, quando eu passei, a câmera captou desde o primeiro movimento que eu fiz dentro do quadro, dentro da direção onde ela estava apontada, e acabou borrando porque ela ficou tempo suficiente para que eu me movimentasse durante a captação desse quadro. Tanto que vocês prestarem atenção aqui no meu rosto, eu fiz um movimento ao olhar para a câmera e isso acabou borrando o meu rosto. Aqui também na perna esquerda, o meu pé quase ficou invisível, mas está aqui mais ou menos nesse triângulo borrado. Enquanto a outra perna, que estava em movimento bem menos acelerado, quase movimento nulo, não borrou tanto quanto os outros. Aqui eu mostro como eu fiz mudar a profundidade da cápsula sobre o papel. A minha intenção era fazer boiar mais, só que acabou prendendo no fundo. E também foi dessa forma que eu capturei aquele estrobo, aquela imagem superposta dos slides anteriores. Bom, espero que vocês tenham ficado satisfeitos com esses conhecimentos que eu tratei na aula. E eu sei que alguns podem achar até que foi detalhado demais, muito minucioso, mas é necessário porque eu não conheço os alunos. Enquanto vocês não comentarem, enquanto vocês não derem suas avaliações da aula, eu vou continuar tratando como se vocês ainda não dominassem esses recursos que é necessário para o estudo das ciências como a física. Obrigado por terem ficado até aqui e até uma próxima.